¿Alguna vez has tenido esa sensación de que el universo está tratando de decirte algo, pero en medio del ruido del día, simplemente no puedes escucharlo? Ahora imagina si mientras duermes, en absoluto silencio, algo mágico estuviera sucediendo. Hoy voy a mostrarles una técnica sencilla pero casi olvidada que ha sido utilizada silenciosamente por personas que manifiestan sueños aparentemente imposibles mientras duermen. Y lo más sorprendente, comienza en los últimos 5 minutos antes de quedarte dormido. Este pequeño intervalo de tiempo que casi nadie valora conlleva un poder inmenso, y es precisamente ahí donde reside el secreto de la llamada noche dorada. No se trata de orar, no se trata de repetir 1000 afirmaciones, se trata de sintonizar tu mente con una frecuencia que habla directamente con el universo, sin esfuerzo, y dejar que se encargue del resto mientras tú duermes. Si aplicas lo que te voy a mostrar hoy, las próximas noches podrían convertirse en las más transformadoras de tu vida. Pero primero, necesitas entender por qué funciona esto. Pocas personas lo saben, pero hay un momento muy específico entre la vigilia y el sueño, conocido como estado hipnagógico, que es literalmente una puerta de entrada entre el consciente y el subconsciente. Es un estado delicado, casi imperceptible, donde el cerebro comienza a desacelerarse desde las ondas beta, del estado de vigilia, y entra suavemente en las ondas alfa y teta, las mismas ondas a las que se accede en la meditación profunda, la hipnosis e incluso en momentos de inspiración creativa. En ese momento tu mente consciente comienza a relajarse y toma el control el subconsciente, que a diferencia de la mente lógica, no cuestiona, no resiste, simplemente acepta. Y aquí está el punto clave. Todo lo que piensas, sientes o visualizas en ese intervalo exacto se absorbe profundamente, como verdad. Si estás rumiando preocupaciones, dudas, escasez, eso es lo que siembras. Pero si diriges conscientemente ese momento hacia vibraciones de abundancia, gratitud y plenitud, entonces eso es lo que activas y proyectas. Es como si estuvieras programando el GPS del universo y este empezara a funcionar mientras dormías. Este es el terreno fértil donde la técnica de la noche dorada comienza a plantarse. Y ahora que entiendes el momento exacto en que sucede, te voy a mostrar cómo preparar tu energia antes de ir a dormir. Antes de aplicar a técnica da noite dourada, é fundamental entender: o seu estado mental e o ambiente ao seu redor são como a moldura de um quadro. Eles não são o quadro em si, mas definem totalmente como ele será percebido e absorvido. Imagine tentar plantar uma semente num solo seco, poluído ou barulhento. As chances de germinar são mínimas. Agora imagine esse mesmo grão colocado num solo fértil, tranquilo, acolhedor. É isso que vamos fazer com a sua mente e seu ambiente antes de dormir. Etapa 1. Desconecte-se. 2 horas antes de dormir. Reduza o contato com conteúdos negativos, redes sociais aceleradas ou qualquer coisa que gere comparação ou estresse. Seu subconsciente é extremamente influenciável nesse período. Proteja-o como um templo. Etapa 2. Higiene energética, um banho morno antes de deitar. Ajuda não só o corpo a relaxar, mas também lava energias densas acumuladas ao longo do dia. Se possível, adicione umas gotas de óleo essencial de lavanda ou um punhado de sal grosso, energético e físico. Etapa 3. Crie um ambiente sagrado. Seu quarto deve ser um convite à paz. Luzes baixas ou indiretas, silêncio, ou um som ambiente suave, como ruído branco ou sons da natureza. Lençóis limpos e um aroma leve. Se tiver um cristal como a ametista, deixe ao lado da cama. Ele potencializa o acesso ao mundo espiritual e intuitivo. Etapa 4. Desacelere os pensamentos. Deite-se com um caderno ao lado. Escreva tudo o que está ocupando a mente. Isso ajuda a esvaziar o ruído mental. Depois, anote 3 coisas pelas quais você é grato no dia de hoje. Isso sinaliza ao cérebro que a frequência da gratidão está ativa. Nesse momento, seu campo energético já está limpo,
sua mente mais leve e seu quarto transformado num verdadeiro santuário da manifestação, agora. Sim, você está pronto para aprender como ativar a Noite Dourada com poder total. A técnica da Noite Dourada é uma prática simples, mas profundamente poderosa, que une neurociência, física quântica e espiritualidade em um único momento sagrado, o instante antes de adormecer. Esse momento é chamado de estado hipnagógico, uma fase em que a mente consciente começa a desligar e o subconsciente, que é o verdadeiro criador da realidade, fica completamente receptivo. É como se você estivesse diante da porta de um cofre. Por alguns minutos, essa porta se abre e tudo o que você jogar ali dentro floresce. E é exatamente nesse ponto que entra a Noite Dourada. O que ela é, em essência? A técnica da Noite Dourada consiste em criar uma imagem mental clara e emocionalmente carregada de uma realidade que você deseja manifestar e enviar essa imagem para o subconsciente no exato momento em que você está caindo no sono. Só que aqui está o segredo. Você não apenas pensa em algo bom, você vive como se aquilo já fosse real com todos os sentidos. E o diferencial dessa técnica está em um elemento muito especial, a cor dourada. Por que o dourado? O dourado é a cor da abundância, da realeza, do poder criativo e também está profundamente ligada à energia solar, que representa vida, vitalidade, prosperidade. Quando você envolve sua visualização com uma luz dourada, você eleva a frequência da imagem criada. É como se você estivesse selando a realidade com um código de acesso direto ao universo. O momento exato, você faz essa visualização nos últimos 5 minutos acordado, com o corpo relaxado, deitado, olhos fechados, como se estivesse prestes a adormecer, e então começa a visualizar. Você não força nada, apenas se entrega à imagem da sua nova realidade, cercada por uma luz dourada, e sente a gratidão, a paz, o alívio de já ter conquistado aquilo. E assim você adormece. Esse pequeno ritual noturno é como plantar uma semente de ouro no jardim fértil do seu subconsciente. E quando feito com constância, os resultados parecem mágicos. Você já ouviu a frase, "Você atrai o que vibra"? Ela nunca foi tão verdadeira quanto no momento em que você está prestes a adormecer. Pouca gente sabe disso, mas os minutos que antecedem o sono moldam diretamente o seu amanhã. Isso acontece porque, nesse instante, sua mente subconsciente está extremamente ativa e absorve tudo o que você está sentindo como verdade absoluta. Ou seja, se você dorme preocupado, frustrado ou em dúvida, é isso que será nutrido no seu campo energético durante a noite. Mas se você dorme em estado de gratidão, alegria e paz, sua frequência se eleva e você entra em sintonia com aquilo que deseja atrair. A vibração é a chave. Cada pensamento gera uma emoção e cada emoção tem uma vibração. E o universo responde à sua vibração, não às suas palavras. Imagine isso como uma estação de rádio. Se você quer ouvir música clássica, mas sintoniza uma estação de rock, não importa o quanto você deseje, você não vai ouvir música clássica enquanto estiver fora da frequência correta. A mesma lógica vale para os seus desejos. Você só manifesta aquilo que já sente como real dentro de você. E esse sentimento precisa ser autêntico, não fingido. Porque o momento antes de dormir é tão poderoso. Nesse ponto do dia, sua mente está mais calma, longe dos estímulos e distrações. É como se o ruído do mundo diminuísse e você tivesse um canal direto com o seu eu superior e com a inteligência do universo. É nesse exato momento que você planta a energia que vai se expandir durante a noite. Você se torna uma espécie de ímã silencioso, atraindo experiências compatíveis com a emoção com que adormece. Dormir com raiva atrai caos. Dormir com gratidão atrai milagres. Essa é a base energética que sustenta a técnica da noite dourada. Antes de imaginar o que você quer, você precisa ajustar sua frequência emocional para que ela esteja no mesmo nível daquilo que deseja atrair.
E o melhor de tudo, você não precisa de mais de 5 minutos para isso. É simples, silencioso e profundamente transformador. Agora que você já está em estado de gratidão e com a vibração ajustada, é hora de ativar a parte mais poderosa da técnica da noite dourada, a visualização com a luz dourada. Feche os olhos, respire fundo e imagine uma luz dourada começando a brilhar bem no centro do seu peito. Ela é suave, quente, acolhedora, como se fosse feita de puro amor. Essa luz representa o seu poder de manifestação, a energia divina que habita dentro de você. Cada respiração, sinta essa luz se expandindo. Ela se espalha pelo seu corpo, cabeça, braços, barriga, pernas, até envolver você por completo, como se estivesse dentro de um casulo dourado. Essa luz é mais do que uma metáfora. Na linguagem do subconsciente, ela simboliza cura, proteção e conexão direta com o campo das infinitas possibilidades. Agora, com essa luz ativada, você vai visualizar aquilo que deseja manifestar. Mas atenção, você não vai apenas ver, você vai sentir. Imagine-se já vivendo a realidade que deseja. Se é prosperidade, veja seu extrato bancário positivo, sorria ao receber uma boa notícia financeira. Se é amor, sinta o abraço daquela pessoa, o riso compartilhado, a cumplicidade. Se é saúde, veja-se cheio de energia, praticando atividades que ama. E tudo isso banhado pela luz dourada. Ela amplifica tudo o que você visualiza, como se dissesse ao universo: isso é real para mim, estou pronto, eu aceito. Esse momento não deve ser apressado. Fique ali, alguns minutos, absorvendo cada detalhe da sua nova realidade. Se vierem dúvidas ou pensamentos negativos, não lute contra eles. Apenas volte sua atenção para a luz dourada e diga mentalmente: eu confio, eu solto, eu recebo. Você está reprogramando seu campo energético enquanto dorme, e a luz dourada é a ponte entre o seu desejo e sua manifestação. Após a visualização com a luz dourada, entramos agora em uma etapa fundamental e sutil, a âncora do sono. Por que isso é tão poderoso? Porque nos últimos minutos antes de adormecer, sua mente está em um estado chamado hipnagógico, um espaço entre o consciente e o subconsciente. É como se o portão da sua mente estivesse entreaberto, permitindo que ideias, sentimentos e imagens entrem direto no seu subconsciente, onde a verdadeira manifestação acontece. Então, aqui está o que você deve fazer. Escolha uma frase curta, poderosa e afirmativa que represente seu desejo realizado. Essa frase será a sua âncora. Por exemplo, eu sou próspero e tudo flui para mim com facilidade. Eu sou amado, protegido e guiado. Minha realidade é abundante, leve e feliz. Agora, com o corpo relaxado, os olhos fechados e a luz dourada ainda envolvente, repita essa frase mentalmente. Devagar, como um sussurro interno. Repita e repita. Com cada repetição, imagine que essa frase está sendo impressa no tecido da sua alma, como se estivesse sendo semeada no solo fértil da sua mente inconsciente. Você não precisa forçar nada, apenas permita-se adormecer com essa frase ecoando suavemente, como uma canção de ninar para o seu subconsciente. E aqui está o segredo. Não finalize. Não diga acabou ou já basta. Deixe a repetição dissolver-se naturalmente no seu sono. Isso cria uma ponte direta entre sua intenção e o estado de manifestação silenciosa durante o sono profundo. É como programar um GPS interno antes de dormir. Enquanto seu corpo descansa, sua mente mais profunda trabalha incansavelmente para mover você na direção daquilo que deseja. Lembre-se, o que você sente e pensa nesse momento é absorvido como verdade pela sua mente subconsciente. Por isso, mantenha o sentimento de gratidão, de certeza, e durma sabendo que o universo já está se movendo a seu favor. O segredo da repetição subconsciente durante o sono agora, que a âncora foi plantada, entramos em uma fase que acontece de forma silenciosa, automática e profundamente eficaz. A repetição subconsciente enquanto você dorme. Pouca gente sabe disso,
Mas durante o sono, especialmente nas fases mais profundas, seu cérebro continua ativo, especialmente na parte subconsciente. Ele não apenas processa memórias e emoções, ele também reorganiza suas crenças e programa seus próximos comportamentos. E é aqui que a técnica da noite dourada brilha. Quando você dorme com uma afirmação clara, como aquela âncora que escolheu no passo anterior, associada a um estado emocional elevado, como gratidão ou certeza. Essa mensagem é repetida no fundo da sua mente, mesmo que você não perceba. É como se uma gravação estivesse rodando suavemente nos bastidores da sua consciência. Imagine isso como uma gota, caindo constantemente em uma rocha. A rocha pode parecer firme, inabalável, mas com o tempo a repetição da gota molda e transforma sua forma. Da mesma forma, essa repetição subconsciente noturna começa a dissolver crenças limitantes que você carrega há anos, como "eu não mereço", "é difícil para mim", "as coisas não funcionam do meu jeito", e aos poucos essas frases são substituídas por "eu mereço e recebo com facilidade". "Eu sou guiado por uma força amorosa. Tudo está conspirando a meu favor". Esse é o verdadeiro reprogramar mental que acontece enquanto você dorme. E sabe qual é o melhor? Você não precisa fazer esforço consciente, não precisa repetir 1000 vezes ao longo do dia. Não precisa se convencer de nada. Basta seguir a sequência da técnica, adormecer com a âncora certa e confiar. Com a prática constante, sua mente começa a aceitar essa nova identidade como verdade. E é a partir dessa nova verdade interior que a sua realidade externa começa naturalmente a se transformar. Como reforçar o processo com pequenos rituais ao acordar-se à noite foi o momento de plantar e regar a semente no solo fértil do subconsciente, amanhã é o momento de reforçar suavemente o crescimento dessa semente. Ao acordar, sua mente ainda está em um estado de ondas cerebrais alfa e teta, o mesmo estado receptivo que você acessa antes de dormir. Isso significa que nos primeiros minutos do seu dia, você está muito mais aberto à sugestão e à consolidação de tudo o que foi trabalhado durante a noite. E é exatamente aqui que entra um pequeno ritual matinal, simples, mas poderoso. O que fazer? Assim que abrir os olhos antes de tocar no celular ou se levantar da cama, inspire profundamente e, em silêncio ou em voz baixa, repita sua âncora da noite dourada. Por exemplo, "Eu sou guiado pela abundância divina. A minha vida se move com leveza, amor e propósito. Hoje é o dia em que coisas maravilhosas vão acontecer." Essa afirmação atua como um sinal de continuidade, como se dissesse à sua mente: "Sim, é isso mesmo. Continuamos firmes nessa nova direção." Se quiser reforçar ainda mais, você pode colocar a mão no coração enquanto diz a frase, imaginar uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo, ou simplesmente se permitir sorrir levemente, como um sinal de gratidão silenciosa. Esses pequenos gestos, somados às palavras, criam uma experiência emocional completa, e o subconsciente ama isso. Importante, não precisa durar mais que 1 ou 2 minutos. A consistência é o segredo. Pequeno, mas diário. Simples, mas com intenção. Com o tempo, esse ritual vai se tornar automático e natural, como escovar os dentes. E é nesse ponto que a mágica real começa a acontecer. Você vai perceber que suas reações mudam. As oportunidades aparecem, e a vida começa a refletir cada vez mais a programação que você instalou. Depoimentos e histórias reais de pessoas que usaram a técnica da noite dourada. Nada é mais poderoso do que ver para crer, e quando falamos de manifestação, ouvir experiências reais de outras pessoas é como acender uma faísca de fé dentro da gente. Depois que a técnica da noite dourada começou a circular entre grupos de manifestação silenciosa, centenas de pessoas relataram mudanças impressionantes, algumas sutis, outras transformadoras. História 1. Clara, 32 anos, designer freelancer. Clara estava há meses sem conseguir clientes fixos. Ela decidiu experimentar a técnica da noite dourada com um foco claro: atrair estabilidade financeira com liberdade.
Na primeira semana, nada aconteceu, mas ela persistiu. Na terceira semana, um antigo cliente voltou oferecendo um contrato de 6 meses com pagamento adiantado. Ela chorou. Não era coincidência. Eu senti que aquilo foi resposta direta da minha prática. História 2. Tiago, 44 anos, empresário. Após um divórcio difícil e falência parcial, Tiago sentia que tinha perdido a capacidade de sonhar. Ele ouviu falar da técnica em um vídeo e decidiu tentar. Fez o ritual todas as noites por 21 dias, com foco na reconstrução da autoestima. Na terceira semana, eu senti vontade de correr, de dançar, de viver de novo. Hoje, ele lidera um projeto social para ajudar homens a reconstruírem sua vida emocional. Tudo começou naquela primeira noite em que visualizei uma nova versão de mim. História 3. Maíra, 26 anos, estudante de medicina. Maíra sempre foi muito racional e cética, mas em um momento de exaustão mental, decidiu testar a técnica sem esperar nada. Ela escolheu uma âncora simples. Eu sou merecedora de paz e equilíbrio. Em menos de 2 semanas, ela sentiu sua ansiedade diminuir. Dormia melhor e conseguia estudar com mais foco. O mais curioso é que nada fora mudou, mas dentro de mim tudo estava diferente. Essas histórias não são únicas, são pontos de luz no mapa de milhares de pessoas que decidiram confiar, mesmo que por alguns minutos antes de dormir. E talvez a próxima história a ser contada seja a sua.